Tá bom. Boa noite. Com mais uma terça-feira, nós iniciamos a nossa reunião. Hoje é dia 5 de novembro e nós, então, neste momento, dando início aos trabalhos de apresentação do estudo, que hoje vai ser feito pelo Nivaldo, nós vamos, antes de tudo, fazer a nossa oração, tá? Então, que nós fechemos os olhos, interiorizemos e nos conectemos, pedindo a Deus, Pai e Mãe, de infinito amor, bondade e misericórdia, que abençoe esta noite, que abençoe todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que abençoe os nossos trabalhos, que nos permita sermos instrumentos de amor. Todos nós, todos aqueles que trabalham diretamente e todos aqueles que comparecem. Agradecemos profundamente pela nossa existência, pela oportunidade de termos esta encarnação. E assim, agradecidamente, pedimos à Mãe Maria que nos envolva com seu manto e nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, palavra. Boa noite a todos os que estão aqui presentes. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí via online. O tema da nossa conversa hoje será um tema absolutamente novo: oração. Nivaldo, de novo oração? De novo, a Fran já falou várias vezes, a Maria Clara já falou várias vezes sobre esse tema, o Nicolau, o Alexandre, mas não tem jeito. Por quê? Quando a gente pensa num tema relacionado à espiritualidade, é impossível você não falar da oração, porque a oração se relaciona diretamente com qualquer tema de espiritualidade que a gente pretenda abordar. Então, hoje a gente vai falar de oração, só que eu pretendo fazer hoje um pouquinho diferente daquilo que normalmente a gente faz aqui. A gente vai poder conversar, vai poder dialogar sobre o que vamos fazer aqui sobre oração, mas a ideia é outra. Vocês já ouviram com certeza falar muito de oração, todos os benefícios, o instrumento valiosíssimo que é a oração, instrumento de cura, instrumento de libertação, instrumento de comunicação com os nossos mentores espirituais, com os bons espíritos. Então, uma noção, digamos, racional e de conteúdo, todo mundo já tem, já ouviu falar. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos orar. Ao invés de preponderantemente falar, vamos falar também, mas preponderantemente hoje não vou falar sobre oração, nós vamos orar, nós vamos começar orando. Essa é a minha proposta, vamos ver como é que a gente se arranja aqui com essa proposta que eu estou colocando da gente fazer oração, da gente orar. Então, eu separei para a gente tratar aqui com vocês, basicamente, duas orações. E, na minha opinião pessoal, depois das duas orações, que são os carros-chefes, são as tradicionalíssimas, que é o Pai Nosso e a Ave Maria, na minha opinião pessoal, essas duas orações que eu trago para vocês hoje são as duas mais belas. Eu falo da oração de São Francisco e eu falo da prece de Carita, tá? Então, vamos começar aqui com a oração de São Francisco. Imagino que todo mundo saiba, mas acho que vale a pena a gente recordar para fazer uma introdução antes de partir diretamente para a oração de São Francisco. São Francisco, a denominação São é porque já há vários séculos ele foi canonizado pela Igreja Católica, virou um santo na Igreja Católica. Mas é Francisco de Assis. Ele era um jovem filho de uma família, não de nobres, mas de uma família economicamente bem posicionada na cidade de Assis. Assis, a região de Assis fica no que hoje é a Itália.
Essa encarnação dele lá em Assis foi por volta de 1200, 1200 e qualquer coisa, então tem muito tempo. Hoje é a região da Itália. Aliás, para quem tiver oportunidade, se for à Itália e tiver oportunidade, vão a Assis, porque é um lugar maravilhoso, é uma energia assim muito boa. Então ele era filho de um comerciante e ele teve um encontro com Jesus. Um dia lá, Jesus apareceu para ele e disse: Francisco, vai e restaura a minha igreja. Quando ele ouve essas palavras de Jesus, num primeiro momento, ele estava num local que era uma pequena igreja que estava destruída na época, fisicamente destruída, estava em ruínas. Então, quando Jesus transmitiu essa mensagem para ele, a princípio ele achou que o que Jesus estava pedindo para ele, vai e reconstrói a minha igreja, é que ele fizesse a reconstrução daquela pequena igreja, né? Estava em ruínas para que ele reconstruísse. Mas logo em seguida ele percebeu que não era nada disso. Jesus se referia a restaurar o verdadeiro cristianismo, porque na época o cristianismo as religiões cristãs, especialmente a religião católica, já era dominante, mas estava totalmente distanciada dos princípios pregados por Jesus no cristianismo. A Igreja Católica já tinha se envolvido com poder, ela dividia poder com reis, com imperadores, né? E aquela essência do cristianismo, de certo modo, havia se perdido. Por isso que Jesus pediu para ele, então, que ele fizesse a reconstrução da igreja dele, ou seja, que retomasse os princípios do cristianismo. E ele aceitou essa missão, sofreu problemas na família, o pai não aceitava essa ideia, né? O pai, repito, não era nobre, mas estava muito bem posicionado economicamente. Então disse para ele que se ele fizesse essa opção, seguisse esse caminho, ele não teria mais ajuda. E ele não teve dúvida, como tinha sido uma opção de fé dele, inclusive tem uma passagem que é interessante, ele se despiu da roupa, entregou a roupa, ficou pelado, né, nu, entregou a roupa ao pai e falou, não, mas para cumprir a minha missão, eu realmente não preciso da tua ajuda econômica, ou seja lá do que for. E a partir daí, todos vocês conhecem, ele fundou a ordem franciscana. A princípio, boa parte da igreja, da cúpula da igreja católica, não tolerava, porque ele voltou a pregar os princípios iniciais do cristianismo, o verdadeiro cristianismo, né? Sempre pregando a humildade, completamente despojado de valores materiais, de valores econômicos, e sofreu, então, grande perseguição por conta disso. Mas, enfim, a obra dele está aí até hoje, a gente tem a Ordem dos Franciscanos, que, se não for a maior, é uma das maiores ordens, pelo menos dentro da Igreja Católica. E ele legou, entre muitas coisas, muitos exemplos que nos legou a famosa oração de São Francisco, que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, ou se não conhece, pelo menos já ouviu falar, né? Então, nós vamos focar um pouquinho aqui na oração de São Francisco. E um outro detalhe também, só para completar essa fala inicial, né? Outra vez, na minha opinião, São Francisco ou Francisco de Assis, ao lado do apóstolo Paulo, na minha visão, eles são os dois maiores apóstolos do cristianismo pós passagem de Jesus por terra. Tem os apóstolos da primeira hora, que é indiscutível o trabalho que eles fizeram, né? A contribuição que eles trouxeram, e tem o que muita gente considera os apóstolos pós passagem de Cristo. Na minha visão particular, ele e o apóstolo Paulo são os maiores, porque o legado deles é indiscutível no sentido de propagar o cristianismo puro, né? O Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, da forma que foi concebido. Então vamos lá. Como é a minha proposição, eu já falei mais do que devia, eu disse que a gente ia orar e não ia conversar. Então vamos para a oração. Então eu vou propor para vocês o seguinte: nós vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, e num primeiro momento eu vou fazer a leitura da oração de São Francisco. Por que que eu escolhi a oração de São Francisco, além de achar que é uma das duas mais belas, fora as duas orações tradicionais, as orações clássicas? Porque, não diretamente, mas indiretamente, ela traz à tona todas as leis naturais, tudo aquilo que Deus nos legou,
né? As leis naturais que são imutáveis, com as quais a gente convive e que são a base do Evangelho, a base de toda a pregação de Jesus. Então, a minha proposta é essa: todo mundo fecha os olhos, eleva o pensamento a Deus, relaxa, e eu vou fazer a leitura da oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que tal, minha gente? Alguém, a ideia era essa, alguém quer comentar alguma sensação? O que que sentiu? Qual foi a sensação? Vislumbrou alguma coisa? Fiquem à vontade, se alguém quiser comentar, a ideia é essa. Qual é a experiência que vocês tiveram aqui nesse momento rápido dessa breve oração? Alguém quer fazer algum comentário? Paz. Possa ser gravado? Não, eu tive uma imensa sensação de paz. Pronto. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, rapidinho aqui, para a gente passar para a próxima oração. Vocês vejam que toda entonação que ele imprime a essa oração é em cima dos maiores valores do cristianismo, né? Então, é fé, é esperança, é caridade, é perdão. Tudo indiretamente está retratado nessas palavras. A meu ver, a beleza dela está exatamente nisso. Ao mesmo tempo que é simples, é muito profunda, porque invoca todos esses valores. Quando a gente consegue, em algum momento da nossa caminhada, né, ou em momentos da nossa caminhada, a gente consegue praticar esses valores, realmente a gente está unido a Jesus, porque todos esses valores que estão aqui são a expressão mais direta, mais límpida de toda a pregação do Evangelho, de toda a pregação de Jesus. Ok? O comentário que eu quero fazer é o seguinte: a oração de São Francisco, ela deixa bem claro o que significa servir a Deus. E todos aqueles que seguem essa linha vai acabar conseguindo, vai conseguir perceber e sentir o verdadeiro amor que recebemos do nosso Pai quando o servimos. E ele diz: fazei com que eu procure mais amar que ser amado. Veja bem, é doar-se mais do que precisar, do que buscar, do que pensar em si. Então, o verdadeiro cristão e servidor é aquele que busca fazer o bem, gerar o bem para todos. Doa-se de si para o próximo, sem esperar retorno. Em todos os momentos ele repete isso. Ele fará, ele dirá, ele oferecerá, sem espera, sem aguardar nada de volta. Então, eu acho que o grande valor dessa oração, que toca muito, que ela, sim, ela representou verdadeiramente o Cristo, que ele fez isso o tempo todo que ele esteve aqui na Terra. Por isso que ele restaurou a igreja. Ele restaurou, na verdade, as palavras do Cristo. Ou melhor, os atos dele, né? Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Maria Clara.
Muito bem, agora eu vou pedir a colaboração da Eduarda. Vou convidar vocês me perdoem, mas isso é o que vai acontecer hoje durante toda a nossa apresentação. Vou convidar vocês novamente a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, porque agora nós vamos ouvir a oração de São Francisco, a mesma oração cantada. Então a ideia é verificar que tipo de sensação, porque a gente sabe que a música desperta tudo de bom na gente, renova as nossas energias, muda a nossa vibração. Então eu fiz a leitura, agora a gente vai ouvir ela cantada. Então, por favor, mais uma vez, fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus.
E aí, todos bem? Alguém quer relatar alguma coisa, alguma sensação? Quem quiser, se sinta à vontade. Pessoal de casa também. Se quiser fazer alguma manifestação, a ideia é essa mesmo. É mexer com os sentimentos hoje. O que que a gente sente? Eu insisto, a gente sempre fala na oração, a gente entende racionalmente quais são os benefícios dela, mas o que que acontece realmente, o que que a gente experimenta quando ora, tá? A próxima oração que eu trouxe para vocês também é belíssima, é a prece de Carita. Não se sabe por que ela ficou conhecida como prece de Caritas, como se fosse o plural. Mas esse espírito, quando foi psicografado a médium lá na França, nos anos 1800, todas as psicografias desse espírito, inclusive essa prece que ela ditou para essa médium, ela se identifica como Carita, singular, sem o S, né? Mas sabe-se lá por quê, todo mundo conhece como prece de Caritas. Eu ia fazer em relação a ela o mesmo que eu fiz com a oração de São Francisco. Eu ia fazer a leitura, depois eu ia colocar ela aqui declamada com fundo musical. Mas como nós estamos aqui no adiantado da hora, eu vou passar direto para a versão musicada dela, né? Ela é declamada com um fundo musical. Então, mais uma vez, aqueles que se sentirem à vontade, quem não se sentir, não há problema nenhum, feche os olhos e vamos prestar atenção aí na letra, a energia que a gente recebe. Deus, nosso Pai, que nos dá todo o poder e vontade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o ria, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não os conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se virá a vossa divindade.
E aí, pessoal? Alguém quer relatar alguma coisa? Muito bom. Então, para terminar, não cansar mais vocês, a gente vai. Não deixa de ser uma oração, para a gente é uma oração, mas a gente aproveita ao mesmo tempo que para nós é uma oração, a gente faz uma homenagem à mãe de todos nós, Mãe Maria, mãe de Jesus, né? Que sempre está conosco no trabalho aqui da casa, sem dúvida nenhuma, especialmente nas segundas e quartas, terças-feiras do mês, que é o trabalho de tratamento espiritual, ela, através da sua legião, está sempre com a gente aqui, nos auxiliando não, prestando auxílio àqueles que a gente recebe aqui e procura ajudar. Então, para terminar, a última, essa é uma música realmente que, como eu disse, serve de oração para nós, mas antes de tudo é uma homenagem para a Mãe Maria. Minhas feridas eu tenho, ai, suportar. Que as pedras do meu caminho, teus pés suportem pisar, mesmo ferindo Jesus, me ajude a passar. Sim. Mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, o meu destino.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto voltar, ponha sobre mim tuas mãos. Pinta minha fé e acalma meu coração. Grande procissão a pedir a misericórdia, o perdão, cura do cuida, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, necessidade de Deus. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos a vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de mim. Eu disse para vocês, ia ser um pouquinho diferente. Eu espero que, de alguma forma, tudo isso seja proveitoso, em alguma medida, para vocês. Agradeço a paciência de vocês, a consideração. A gente vai encerrar, porque eu já passei 2 minutinhos do meu horário, tá? E, como não poderia deixar de ser, a gente vai encerrar e vai encerrar orando, tá certo? Então, mais uma vez, sim, mais uma vez aí, se concentrem, né? Elevem o pensamento a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, com um sentimento de gratidão aflorado, agradecemos a oportunidade, agradecemos o trabalho e pedimos que derrame sobre as nossas águas as tuas bênçãos, que elas sejam fluidificadas e que tenhamos uma semana de paz, uma semana produtiva, uma semana em que, em alguma medida, possamos compartilhar amor. Gratidão, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Pessoal de casa, obrigado. A gente conta com todos vocês na próxima terça-feira. Até lá.